assistindo aí também pelo Facebook. Esse momento aí mais um pouco nós separamos aí de esse tempo para estar na presença do nosso Deus. E para início desse louvor, eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma passagem que falou muito ao meu coração. Eu espero que Deus também fale ao coração de vocês também. Está no capítulo 9 de Isaías, no versículo de número 13. O capítulo 9 é muito conhecido porque ele fala da promessa de Jesus, a promessa do príncipe da paz. Mas no versículo 13, ali nós temos um contexto em que Israel ele estava passando por um aperto muito grande. Nações vinham contra Israel e Deus estava trabalhando ali com o povo de Deus. E aqui no versículo 13, mesmo depois de Deus usar várias nações para tratar com Israel, o versículo de número 13 diz assim: todavia, este povo não se voltou para quem o fere, e nem busca ao Senhor dos Exércitos. Veja que tristeza. Deus teve que usar de disciplina com o povo dele, e mesmo assim, o povo não se voltou contra Deus. Você talvez, assim como eu, nessa pandemia de coronavírus, tem um monte de opções de entretenimento, um monte de filmes para assistir, um monte de séries para assistir. Mas hoje eu quero convidar você, como Deus falou comigo, assim, sabe? Será que tudo isso está acontecendo? Será que Deus não está querendo tratar com a igreja? Então não é hora da gente ficar com o nosso coração ansioso para ver o próximo capítulo das nossas séries, porque de verdade, irmãos, quando a gente pega uma série para assistir, a gente fica ansioso para assistir o próximo capítulo. Mas essa ansiedade a gente deveria ter para estar na presença de Deus. E não para se voltar para essas coisas que são passageiras. Então, que nessa noite
nós precisamos, Senhor, é de Ti. O que nós mais precisamos, Senhor, não é de entretenimento, ó Deus. O que nós precisamos é as águas vivas, Senhor, que vem de Ti. O que sacia a nossa sede, Senhor, que nos traz vida eterna, Senhor. É o Senhor. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor, para que nosso coração, Senhor, anseie por Ti como a corça anseia por água, Senhor. Em nome de Jesus.
Esteja em nossos corações todos os dias, porque realmente nós precisamos de Ti, Senhor. E neste momento, ó Pai, com gratidão em nosso coração, queremos trazer a Deus as ofertas, os dízimos diante do Senhor. Ó Deus, como gratidão, como louvor, como honra a Ti, a Tua palavra. Ó Deus, como parte dessa celebração, desse louvor, trazemos, ó Deus, as ofertas e os dízimos, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor os consagre, para que seja bênção na Tua casa, ó Deus, que seja mesmo para a glória do Teu santo nome. Nós assim Te louvamos, Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O dízimo, você é convidado agora a trazer. Você que quiser se assentar, já pode se assentar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Esse Deus tremendo que faz tudo para nos alcançar. Esse texto que o Celso ele citou de Isaías 9, ele é tremendo, então traz essa profecia de que Deus tinha um plano diferente para a humanidade. Então ele fala da promessa do Senhor Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, o Senhor Jesus. Amém? Vocês estão ouvindo bem? Alô? Amém? Vamos lá. A graça nos ensina a viver neste mundo. É certo que ninguém nasce sabendo, né? Exceto alguns gênios por aí, não, mas ninguém nasce sabendo. Todos, de alguma forma, devem passar por processos de aprendizagem. Às vezes dentro de casa, às vezes fora assim, de casa. E enquanto nós vivemos e tivermos uma disposição, nós poderemos aprender algumas lições, algo novo. E às vezes a vida nos força a aprender algo, né? Parece que ela nos obriga a aprender ou a reaprender algumas coisas. Aprendemos com as experiências, com os livros, com os exemplos, com os mais velhos, enfim, tem muitas formas de aprendermos coisas. Na vida espiritual não é diferente. Quando nascemos de novo no Espírito, também passamos por um contínuo processo de aprendizagem. Lições que muitas vezes não escolhemos aprender, mas que são necessárias para o fortalecimento da nossa fé, não é? A Bíblia diz que a graça nos ensina a viver neste mundo, vivendo a graça de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Você pode abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos fechar os olhos. Pai, nós te agradecemos neste momento, mais uma vez. Pedimos a tua bênção agora para este momento da tua palavra. A Deus, que ela alcance os nossos corações e ela cumpra o propósito pelo qual ela foi escrita. A Deus, que ela fale aos nossos corações. E queremos, ó Deus, te honrar, ó Deus, permitindo que o teu Espírito Santo trabalhe em nós. No nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 2 de Tito, versos de 11 a 14. O texto diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.
Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso em boas obras. Mas antes de entrarmos diretamente nesses 4 versículos fantásticos que Paulo escreveu para Tito, gostaria de discorrer sobre um assunto oportuno e lançar um pano de fundo para aquilo que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Nós já ouvimos muitas vezes sobre a necessidade de alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. Já ouvimos também sobre a eficácia da oração feita segundo a vontade de Deus. Sabemos que a vontade humana, segundo os nossos desejos, desejo da carne, não corresponde à vontade de Deus. E que, portanto, se quero alinhar-me com Deus, a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa, ok? Bem, o entendimento sobre a supremacia da vontade de Deus é bem claro assim para a gente. Porém, muitas vezes nos esbarramos no que talvez seja um dos maiores pontos de discussão de toda a humanidade: a crença sobre o livre-arbítrio. E se você não sabe, esse tema ele é discutido interminavelmente em várias esferas de conhecimento. Na filosofia, na neurologia, na psiquiatria, na ciência, que é através da biologia e da física, além de ser tema conflitante no cristianismo, no espiritismo, no budismo e quantos ismos você quiser pôr aí. Não existe um consenso sobre o livre-arbítrio no mundo. É ponto de grandes conflitos conceituais. E falando de uma forma bem simplista, né, de 0 a 100, então tem aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. E até entre os que creem, ainda assim essa discussão está longe de ter um final feliz, né? Há muito que se fala isso, até no meio cristão. Vamos caminhar um pouco mais e abordar então esse tema no ponto de vista da nossa crença. Vamos entrar em outras áreas, sobre a salvação das nossas almas. Então apertem os cintos para não caírem da cadeirinha, amém? Segura firme aí. O chamado ao reino de Deus requer um sacrifício, pois estabelece imperativamente a morte do meu eu. Esse chamado fala de negar-se a si mesmo, fala de renúncia da própria vontade, e isso nunca foi uma alternativa para o discípulo. Não há outro modo de ser discípulo segundo o padrão de Jesus, é assim ou nada. Esse decreto foi pronunciado pelo Senhor Jesus. Escandalizados, muitos deixaram de seguir o Senhor Jesus, dizendo que seu discurso era muito duro, e o que na verdade duro eram seus corações. Porque eles se recusavam a negar a eles mesmos. Estavam apegados demais aos valores aprendidos até aquele instante. Esses candidatos a discípulos mostraram toda a dificuldade humana de se submeter aos padrões e valores de Deus. Uma lição difícil de engolir. Jesus estabelece o processo para a entrada no reino dizendo assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É importante ressaltar que a mensagem do Senhor Jesus aqui nesse momento era para todos. Quando ele fala isso daqui, era para a multidão que andava com ele por todos os lados, que viam os seus milagres, que pediam as orações, que ouviam os seus ensinos, enfim, para todas aquelas pessoas que ouviam da sua fama. Mas a mensagem era também para aqueles discípulos em desenvolvimento, aqueles que já estavam mais próximos dele, que dormiam com ele, que comiam com ele, que estavam sempre juntos dele. Segundo Jesus,
Qualquer um, sem distinção, pode ser discípulo. Mas para isso, querer ser é determinante aqui. Pois ninguém é forçado a engolir o reino de Deus goela abaixo. É necessário querer de boa vontade. Jesus disse: se alguém quer vir, trata-se de uma decisão individual e voluntária. Cremos que pelo livre-arbítrio Deus nos possibilita fazer a escolha mais importante de toda a nossa vida e traz uma consequência tanto para esse tempo presente como para a eternidade. Nós usamos o livre-arbítrio para escolher se queremos Deus ou não. Isso revela o grande amor do Pai, que admite que sejamos seus servos, filhos, amigos, mas jamais prisioneiros, e muito menos manipulados. Ao escolher o reino da graça de Deus, você faz isso por vontade própria. Essa escolha de querer Deus vai de encontro à vontade de Deus nos querer. Ele nos amou primeiro. Amém? Nós não somos forçados a entrar no reino de Deus, ainda que o Pai nos deseje de forma apaixonada, mas somos sim orientados a entrar. Ao decidirmos aceitar a graça de Deus para a salvação, somos ensinados pelo Espírito a viver a graça de Deus. Eu aceito a graça e o Espírito me ensina a viver na graça. Ele nos ajuda a percorrer então esse caminho apertado, pois afinal, esse caminho ainda é novo para nós. Nós não criamos um caminho novo, ele já existe. Pelo contrário, nós experimentamos uma nova história no caminho que Deus nos preparou em Cristo Jesus, conforme um propósito estabelecido. A nossa parte é seguir por esse caminho, experimentar o novo de Deus, viver a graça de Deus. Em Hebreus capítulo 10, lá diz assim que para nós entrarmos com ousadia no lugar santíssimo pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, ou que Jesus nos ofereceu, ou ainda que Jesus nos abriu. Jesus mesmo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Quer chegar a Deus? Quer chegar ao céu? É obrigatório passar pelo Senhor Jesus. Em Mateus 7, de 13 a 14, Jesus ele disse assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Jesus fala de uma dificuldade de encontrar a porta estreita, pois são poucos os que a acham, mas ao encontrá-la, devemos escolher entrar. Desta forma, usamos o livre-arbítrio para escolher o reino de Deus pela porta estreita. E não é uma porta decorativa só para ser admirada. É basicamente uma questão de escolher entre atender à orientação do Senhor Jesus, que disse: entrem pela porta, ou desprezar a orientação e continuar pelo caminho largo que conduz à destruição. Foi assim desde o início, lá no Éden. Basicamente uma questão de obediência. Espiritualmente falando, o livre-arbítrio foi concedido por Deus para decidirmos a quem vamos obedecer e não se vamos obedecer. Porque, afinal de contas, sempre obedeceremos alguém. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, se você quiser abrir, Romanos 8, 3 e 4. Romanos capítulo 8, 3 e 4 diz assim:
Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com a exceção de que o nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Olha só, agora, assim, agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. O texto fala de obedecer à velha natureza pecaminosa ou obedecer às leis divinas. A pergunta então é: a quem você vai obedecer? A resposta é com cada um. Não escolhemos simplesmente um destino final, sem se importar com o caminho, mas escolhemos um caminho em obediência a Deus, que nos levará a um destino final consequente. Imagina que, ao escolher entrar pela porta estreita, você será instruído a avaliar, a decidir se seguirá obediente pelo caminho apertado e difícil, segundo a vontade de Deus, ou se voltará atrás da decisão e desistir do reino. João 15:10 diz: quando vocês me obedecem, estão vivendo no meu amor, tanto como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor. A jornada pelo caminho apertado é conquistada passo a passo, pela obediência a Cristo. É preciso saber que haverá aflições, mas que também a obediência a Cristo deve produzir maior intimidade com Ele. No Evangelho de João 15, ainda no verso 14, diz: e vocês são meus amigos, se me obedecerem. Mas não se trata de um jugo de tirania, de medo, mas de um jugo onde o próprio Rei Jesus caminha ao seu lado, se relacionando e o encorajando a prosseguir. E talvez você esteja se perguntando: enquanto estivermos aqui na terra, não teremos que continuar fazendo escolhas? Sim, e as faremos todos os dias, pois fomos capacitados com inteligência, com instintos. Até o nosso próprio corpo fará escolhas por nós, por exemplo, beber água. Ele lembra a gente: manda água aí. Não é nem eu nem escolho muito. Mas olha, as escolhas em relação ao reino espiritual têm uma particularidade. Como já dissemos, Deus não tem prisioneiros. No entanto, o reino de Deus tem regras, tem diretrizes, tem valores que não mudaram, nem envelheceram e são fundamento para uma vida espiritual saudável. Precisamos aprender a obedecer os preceitos de Deus, a vontade de Deus, e a graça nos ensina. Jesus mesmo deu o exemplo quando esvaziou a si mesmo, se humilhou, assumiu a forma de servo, diz a palavra, sendo obediente até a morte. Era como se Jesus, ao assumir a forma humana, abdicasse de seus direitos e cedesse a sua vontade própria e tomasse a vontade do Pai. Em Hebreus 5, 8 e 9 diz assim: vemos, portanto, que Jesus, ainda que sendo o Filho, Ele próprio experimentou o que era a obediência por aquilo que padeceu. E foi assim que ficou perfeito o que Ele cumpriu e que oferece a salvação eterna àqueles que lhe obedecem. Veja, nós vivemos um dilema. Nós queremos Deus e o seu reino, mas lutamos para cumprir a sua vontade. Quando nos deparamos com a porta estreita e usamos o livre-arbítrio para aceitar o Senhor como Salvador da nossa vida, por nossa livre e espontânea vontade, simbolicamente estamos entrando para a vida no reino de Deus. Mas depois de entrar, nos deparamos com um caminho apertado. E parece que neste momento encontramos dificuldades
em escolher a vontade de Deus, pois também temos vontades interiores que concorrem. Muitas vezes queremos o reino de Deus a nosso modo, né? A modo da casa, a modo da casa de cada um. Aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas titubeamos como nosso Senhor. O correto a fazer após entrar pela porta estreita é oferecer humildemente o controle da nossa vida em total obediência e submissão ao Senhor Jesus. Normalmente as pessoas, elas querem usar o livre-arbítrio para ajeitar o reino. É como se usasse de uma suposta liberdade para fazer o que bem entender. Na verdade, vivemos a liberdade no reino de Deus, no que se refere ao fim do jugo da escravidão, do pecado e da morte. Fomos livres. Não fomos feitos livres para determinar regras no reino de Deus, mas para obedecermos às regras já estabelecidas por Ele. Veja no capítulo 6 de João, Evangelho de João 6, de 66 a 68. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitos abandonaram o Senhor Jesus. Nem por isso os padrões e os valores foram amenizados. Se durante a jornada apertada e difícil no reino de Deus eu quiser retomar o controle da minha vida, querendo que a minha vontade ela prevaleça, é como se eu voltasse à cena do começo, quando decidi entrar pela porta estreita e voltasse aquela pergunta: a quem irei obedecer? Cada vez que eu quiser retomar o controle da minha vida, eu me distancio da vontade de Deus. Na sequência do ensino de Jesus sobre negar-se a si mesmo, ele diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus disse que não há proveito algum em ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, portanto, faça a escolha certa. E a escolha certa passa pela renúncia da sua vontade. E quando se fala em livre arbítrio, o texto de Filipenses 2,13, ele é bastante usado. E Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse texto fala de um mover de Deus em nós, que age em nossas vontades, em nossas ações de acordo com a vontade dele. Isso não significa que somos marionetes nas mãos de Deus, e nem que a nossa mente foi programada para pensar e agir independente do nosso querer. Lá em Filipenses mesmo, num contexto, ele fala que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E também fala que devemos ser irrepreensíveis e sinceros como luzeiros nesse mundo corrompido. E ainda temos responsabilidades sobre as nossas ações. Como entender esse mover, essa interferência de Deus em nós? Eu queria ler esse mesmo trecho de Filipenses 2,13 em outras versões. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. A Bíblia Viva, ela fala assim: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a obedecer-lhe, e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Na versão católica, ela diz assim: de fato, é Deus que desperta em vocês
a vontade e a ação conforme a sua benevolência. Isso é bem interessante, porque uma vez que temos o Espírito de Deus habitando e prevalecendo dentro de nós, ele nos despertará e nos ajudará a cumprirmos a vontade de Deus, que antes não conhecíamos. É um caminho novo para nós. Paulo fala aos Gálatas 5:7 assim: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Paulo alerta aos que começaram bem a jornada da graça de Deus, mas que por algum motivo, depois de tempo, escolheram voltar aos rudimentos antigos da lei e da carne. Aos Gálatas mesmo, no capítulo 2, de 18 a 20, ele escreve assim: se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. De uma forma, Paulo está dizendo que escolheu viver para Deus, entregando suas vontades ao domínio de Cristo que habitava nele. Paulo agora tinha uma nova vida no Espírito Santo, e no entanto, ele ainda era responsável por suas escolhas, a fim de permanecer obediente a Cristo, mantendo firme a sua confissão e não voltando atrás. Eu uso o livre-arbítrio para passar pela porta estreita e depois eu abro mão dele, a fim de me libertar da escravidão da carne e dos rudimentos, para caminhar segundo os valores do reino, em obediência todos os dias. Eu entrego o controle da minha vida para Deus, com as minhas vontades, para viver a vontade dele. Acreditando que pela fé esta entrega é de longe a melhor opção, na verdade a única opção, para completarmos essa jornada aqui na terra, com vitória e conquistarmos a coroa da vida no céu. Podemos chamar isso de ceder o livre-arbítrio. Ceder aqui significa abrir mão do direito de escolha que Deus me concedeu, renunciando à minha vontade, assumindo a vontade dele em obediência. O livre-arbítrio diz respeito à escolha que devo fazer entre permanecer no reino das trevas ou decidir pelo reino da luz. A quem obedecer? A qualquer momento você poderá se voltar atrás. Para isso é só começar a olhar atrás. O problema é que toda vez que você fizer isso, você perderá o Senhor de vista. Ninguém que lança a mão do arado pode olhar para trás, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Relembrando as palavras do Senhor Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós seguimos aquele que está à frente. Jesus está à nossa frente. Olhar para trás significa, entre outras coisas, tirarmos os olhos de Jesus e da sua graça e afrouxarmos as nossas mãos. Fazer isso com frequência é perigoso para a nossa alma, nos tirará do rumo certo. É como voltar atrás da nossa confissão, voltar atrás dos valores do reino. E nesse aspecto somos exortados por Deus ao arrependimento. Em Apocalipse 2, 4 e 5 diz: há contudo uma coisa que tenho contra ti, o teu amor já não é o mesmo como no princípio. Lembra-te desses primeiros tempos, arrepende-te, trabalha como fazias antes, caso contrário, brevemente virei e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Há um brado inquietante na palavra de Deus para vivermos a graça de Deus na sua plenitude. Em Hebreus 12, na parte B do versículo 15 diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, ou tenham cuidado para que ninguém deixe de beneficiar da graça de Deus. Tudo que foi dito aqui
é para fazermos pensar um pouquinho sobre quem está no controle da sua vida. Mais uma vez, Deus não obriga ninguém a entrar no reino, cada um entra pelo livre-arbítrio. O reino, por sua vez, tem regras, valores estabelecidas por Deus. Para começar, existe um único rei, uma única vontade, a qual devemos entregar em obediência. Entenda que a vontade de Deus é algo que podemos experimentar e provar o quanto que ela é boa, perfeita e agradável, à medida que a nossa mente, a nossa vida é renovada e transformada a ponto de ser diferenciada da conduta do mundo. Vamos ao texto que lemos lá no início de Tito 2. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso em boas obras. Esses 4 versos, eles fazem um resumão da palavra de Deus. Veja esses 4 versículos numa outra versão. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado a... O texto diz a graça. Aquilo que é concedido gratuitamente, sem mérito algum, pois depende unicamente da vontade de quem dá, de quem oferece. Retribuição, pois não somos tratados conforme o que realmente nós merecemos, porque o que de fato nós merecemos é a condenação. Existem vários atos de graça assim, pelo mundo. Você mesmo já deve ter feito algo a alguém, ajudado alguém, sabendo que ele não ia poder te retribuir. Mas o texto fala da maior de todas elas, daquela incomparável que vem de Deus. O texto diz a graça de Deus. E isso faz toda a diferença, pois a dádiva vindo do Criador de tudo e de todos, da fonte de toda a vida, daquele que existe. Grande eu sou. Nós somos criados, temos data de validade. Deus é eterno e não precisa de nada e de ninguém para sobreviver. Pois é, Deus quer que nós sejamos participantes da sua eternidade. Ele é o provedor da graça. Ele diz assim ainda o texto: a graça de Deus se manifestou. Veja, não foi um simples anúncio de um anjo que apareceu e proclamou esperança, não. Deus não mandou recado, Ele mesmo veio até nós. Foi a manifestação do Senhor, uma manifestação real da sua presença gloriosa entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E essa graça de Deus se manifestou de que forma? Diz o texto: esmagadora, opressora, condenatória, salvadora. Aqui é revelado o propósito da sua encarnação, o objetivo de nos salvar, aleluia. A manifestação foi salvadora e não punidora, pois afinal, nós já estávamos condenados quando Ele veio. Ele não veio aqui para esfregar os nossos pecados em nosso rosto, ainda que nós mereçamos isso. Ele veio para dizer que nos ama, que nos perdoa,
que nos redime, nos salva, que nos quer com Ele para sempre. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O céu é realmente espaçoso o bastante para comportar toda a humanidade de todos os tempos. A graça tem um alcance universal, já que ninguém, em nenhum lugar, pode salvar a si mesmo. A graça, portanto, alcança a todos, mas não salva a todos. A graça operou na intermediação de uma dívida com a justiça de Deus. Essa dívida foi totalmente liquidada pelo Senhor Jesus, cabendo a cada indivíduo, a partir desse ponto, se apropriar desta graça, fazendo o devido reconhecimento e aceitação do sacrifício de Jesus, aprendendo a amá-lo e depositando nele total e única confiança. Uma vez que a graça em nós iniciou então um processo de santificação, trazendo salvação, o que acontece a partir daí? O texto ainda, ele continua, o texto lá de Tito. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Ou como diz na outra versão, somos instruídos a abandonar um estilo de vida ímpio e pecaminoso. Isso é inteiramente apropriado, pois a palavra de Deus fala inúmeras vezes sobre transformação de vida. Durante a jornada, no caminho apertado e difícil, nós seremos continuamente trabalhados pelo Espírito Santo, que operará a santificação em nossa vida. Teremos todo o suporte, ajuda para abandonarmos o estilo de vida aprendido no mundo. É um processo de desaprender e desapegar do que é pecaminoso e terreno e aprender e testemunhar do que é santo e espiritual. O texto fala de trocar a impiedade e as paixões mundanas por uma vida sóbria, justa e piedosa. E isso deve acontecer neste presente século, neste mundo, enquanto nós vivemos. E qual é o objetivo disso? Qual que é a razão disso? O texto ele continua: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso em boas obras. O texto revela que todo o esforço de Jesus em nos libertar do pecado e nos santificar é para que sejamos seu povo particular e inteiramente dedicado às boas obras. Aqui temos uma aplicação objetiva da transformação da nossa vida, que além de nos aproximarmos do Senhor, seremos contados com o seu povo. Também somos encorajados a testemunhar da nossa fé com diligência, cuidado, aplicação, a fim de ganhar os que estão no caminho largo e espaçoso. A transformação do nosso interior, bem como o fazer as boas obras com empenho, não são ações naturais para nós. Por isso precisamos do Espírito Santo. Fomos alcançados para sermos um povo que segue e reproduz o padrão do reino, os valores do seu rei. Dessa forma, entramos no reino de Deus com muita coisa para aprender. Mas Deus continua operando em nosso caráter, continua operando em nosso ser. O Espírito Santo trabalha em nosso caráter, essas características nossas. Os valores do reino, a firmeza moral, definem a coerência das nossas ações, do nosso procedimento, do comportamento. É aquilo que se fala, aquilo que se faz. Firmeza e coerência de atitudes. Assim como o oleiro molda o barro e forma um vaso, deixando suas marcas artísticas nele, segundo suas características, assim o Espírito Santo imprimirá o caráter de Cristo em nossas vidas, moldando e aperfeiçoando. O discípulo será influenciado, ensinado, ajudado
mas a escolha sobre quem ele vai obedecer ainda será dele. Mas afinal, até quando vai isso tudo? O texto diz ainda: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Paulo fecha esse ensinamento falando da bendita esperança, a manifestação de Jesus, não mais encarnado e na figura humana, mas em glória, poder e majestade. Essa esperança nutre a nossa fé. Enquanto você trilha por esse caminho apertado, mesmo nos vales e nas sombras da morte. Se vale a pena uma vida de renúncia e espera, Hebreus 12, 2 diz assim: olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação, vindo a sentar-se no lugar de maior honra à direita do trono de Deus. Olhemos para o Senhor Jesus. As aflições e as angústias que enfrentamos, será que isso vale a pena? Será que como é que fica isso? Em 2 Coríntios 4, 17 a 18, ainda diz: essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa muito mais de que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Use o seu direito de escolha para obedecer a Deus e viver a sua graça. Amém? Amém. Som. Quero convidar você a fechar seus olhos agora e refletir a respeito daquilo que foi falado para nós nessa noite, que foi, mais uma vez, através da palavra de Deus, anunciado aos nossos corações. Você tem o direito de escolher. Você pode escolher. Você pode tomar as suas decisões. E a maior decisão que você pode tomar, quando você está no caminho, que você aceitou a Cristo, a sua próxima maior decisão, como foi anunciado aqui, de uma forma tremenda, é você renunciar à sua escolha. Escolher, não escolher e deixar o Senhor fazer. Quero convidar você nesse momento a orar junto comigo, para que essa seja a sua escolha de todos os dias. Escolher deixar nas mãos do Senhor, escolher a vontade dEle e não a sua, escolher o tempo dEle e não o seu, escolher o modo dEle e não o modo do mundo. Assim se cumprirá a vontade dEle na sua vida, mas porque você escolheu assim. Porque você decidiu assim. Você experimentará, sem dúvida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, por essa graça do Senhor que nos alcança e nos coloca nesse caminho que conduz à vida. Nos coloca junto com o Senhor, nos coloca
na tua família, nos coloca ligados à eternidade, às grandes maravilhas do Senhor, Deus Criador e amoroso. Somos gratos por isso. Estamos nessa jornada, estamos nesse caminho. E entendemos, através da tua palavra, daquilo que foi falado ao nosso coração hoje, que para a gente continuar nesse lugar, temos que renunciar, temos que deixar de lado a nossa vontade, temos que negar a nós mesmos, como diz a tua palavra, que a gente consiga fazer isso, que o Senhor nos ajude, como diz também a sua Escritura, nos ajude nessa caminhada, a decidirmos assim e agirmos assim. Nós queremos experimentar o melhor do Senhor. O plano, o projeto, a ideia inicial do Senhor para as nossas vidas. O Senhor nos ajude então, Pai. No que depender de nós, que é o nosso esforço de negar a nós mesmos, renunciar o domínio, deixar o Senhor se sentar no trono do nosso coração, nós faremos. Nós precisamos do Senhor. Reina em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. Obrigado pela tua verdade que fala no nosso coração e que é trabalhada por esse Espírito maravilhoso que habita em nós. E com certeza continuará falando conosco, nos lembrando daquilo que nós ouvimos e trabalhando nas verdades que nós ouvimos. Que o Senhor abençoando, cuidando da nossa casa. Que a tua bênção, Deus, nos acompanhe. Esse cuidado do Senhor esteja sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos, nas nossas atividades, responsabilidades, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor esteja conosco, cuidando de nós. Paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Cada um que nos assiste também, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Esteja no seu lar, cuidando da sua família, em nome de Jesus.